Seja bem-vindo ao podcast do professor Ney Nordin. Aqui tem história, filosofia, política, arte, atualidades e outras coisas pitorescas. Saudações, eu sou o professor Ney Nordin, esse é o segundo episódio do meu podcast e a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que ocupa o centro das atenções de todo mundo e com bastante frequência. Se você prestou atenção no título desse episódio, já deve saber que eu vou falar das preocupações nossas de cada dia. Velhas conhecidas e companheiras de batalha. Eu quero falar das angústias. E eu escolhi esse assunto não é só para fazer terapia não. Eu quero te mostrar que a angústia é um sentimento inerente à psique humana. Ela faz parte de nós e tem um papel fundamental na nossa existência. Para começar essa conversa, eu te faço a seguinte pergunta. Quanto das tuas preocupações são concretas, justificadas e reais, e quantas delas são frutos da tua imaginação, antecipação de sofrimentos possíveis? As chamadas caraminholas que surgem quando a gente bota a cabeça no travesseiro? Muitos estudos indicam que uma porcentagem muito grande das nossas angústias são sim antecipações de problemas que nós mesmos criamos. Existem apenas na nossa imaginação e não chegam a se concretizar. Parece que o nosso cérebro tem uma espécie de dispositivo de alerta que é ativado quando existe a possibilidade de alguma coisa dar errado, mesmo que seja a longo prazo. O problema é que o cérebro faz isso aleatoriamente, não se baseia por nenhum cálculo exato de estatística e probabilidade como faria um computador. O cérebro simplesmente se acostuma a ter medo e começa a prever que o pior pode acontecer. O grande problema é quando ele fica viciado em fazer isso. E se tem um tipo de imaginação que ganha asas, são as preocupações. Elas voam muito longe e dão infinitas voltas. Já houveram pesquisas que constataram que pelo menos 80% ou 90% das nossas preocupações não se concretizam em problemas reais. A angústia está inserida naquele pacote de preços que nós pagamos por sermos uma espécie evoluída. Até se prove o contrário, nós somos o único bicho do planeta que possui o dom da imaginação e a capacidade de abstração. O nosso cérebro é o único que tem o alcance de fazer perguntas existenciais. Aquelas do tipo, quem sou eu? Para onde vou? Qual o sentido da vida? O historiador Yuval Harari, em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, chama isso de teoria da fofoca. Parece engraçado, mas faz sentido. A espécie humana é a única capaz de acreditar em mitos ou elaborar fofocas a respeito do próximo. Já parou para pensar nisso? Nenhum outro tipo de animais poderia reunir de maneira organizada milhares de indivíduos num estádio para uma mesma finalidade, como ouvir um líder religioso ou assistir uma banda de rock. Assim como nenhum outro grupo poderia conversar conjecturando onde ou com quem um terceiro elemento teria passado a noite, ou se sua roupa está fora de moda. É maravilhoso que possamos criar realidades, inventar histórias primordiais e inspiradoras como aquelas da epopeia de Homero, ou a saga Senhor dos Anéis. Mas, por outro lado, temos toda a capacidade do mundo para criar e pensar obstinadamente em problemas, sejam eles concretos ou imaginários. Como seres evoluídos que somos, temos o direito de fazer escolhas. Na natureza, um felino ou um elefante não pensa nas possibilidades das suas escolhas. Suas ações ocorrem porque estão gravadas no grande mistério que é o instinto. Um elefante praticamente já nasce sabendo ser um elefante. Ele aprende observando os adultos. Não pensa se seria bom mudar de dieta ou começar a se relacionar com outras espécies para ser mais inclusivo. O João de Barro constrói aquele tipo de ninho porque é daquele jeito que ele sabe fazer e daquele jeito cumpre bem a sua função. Ele não cria novas nuances arquitetônicas para competir com seus vizinhos, nem precisa de um modelo novo a cada ano. Mas nós possuímos a liberdade de escolha e podemos ainda calcular as consequências das nossas ações. E as nossas ações são motivadas pelos mais diversos sentimentos, como a paixão, a inveja ou a raiva. Só que esse incrível mecanismo de liberdade traz o ônus do medo de que tenhamos feito escolhas erradas e de saber que, na maioria dos casos, a culpa do que pode dar errado é exclusivamente nossa. Claro que também temos imaginação de sobra para botar a culpa nos outros quando é conveniente. Mas o fato é que o peso de tais escolhas pode ser demais para alguns. Daí é que aparece esse enorme buraco no peito que é a angústia, o desespero, o medo e a ansiedade, e viva-se com isso.
Quem pensou bastante sobre isso foi o filósofo Søren Kierkegaard. Ele nasceu na Dinamarca em 1813 e teve uma vida bem marcada por momentos de sofrimento e tristeza. Talvez por isso ele tenha se inclinado a refletir e escrever sobre a angústia. Só que ele fez mais do que isso. Ele é considerado um visionário por antecipar o sentimento de angústia do homem do século XXI. Com isso, ele até criou uma corrente filosófica chamada de existencialismo. Ele definiu a angústia como uma sensação de sufocamento diante de um perigo que ainda nem é conhecido, algo que a gente pode não saber direito o que é, mas que está lá. Por isso ele diferencia a angústia do medo, por exemplo. O medo, segundo Kierkegaard, seria um sentimento contra alguma coisa conhecida, específica, ao contrário da angústia e da ansiedade. Esse filósofo tenta nos mostrar que faz parte da essência do homem trilhar o seu caminho como um ser angustiado. A angústia seria, sim, um determinante existencial, e ela é muito necessária e importante para que possamos nos afirmar enquanto sujeitos. E a raiz do problema estaria em grande parte nessa consciência de liberdade que eu já mencionei. Fazer escolhas implica também em rejeitar opções, escolher não trilhar um caminho, e isso dá medo. Outro ponto bem importante quando a gente fala na angústia é o fato de que o homem é o único ser que não se contenta com aquilo que é. Ele precisa estar sempre em constante busca de alguma coisa. Todo mundo já ouviu aquela frase bonitinha, quase um clichê, que diz que o importante não é o destino, mas sim a viagem. Essa frase guarda algo de muito profundo da natureza humana. É por isso que se uma pessoa consegue tudo o que quer, logo ela começa a sentir um vazio. É muito comum a gente achar que uma pessoa que nasceu rica, em berço de ouro, não tem direito de estar triste ou que não tem problemas de verdade. Tá bom, eu confesso que eu queria ter o problema de não saber o que fazer com 10 milhões de dólares. Ela pode até não ter os mesmos problemas que nós. Pode até não saber o que é pagar um boleto. Mas ela certamente tem as suas angústias. E isso vai fazer com que ela tenha sim os seus problemas. As pessoas precisam querer buscar alguma coisa para sentir que a sua vida não é apenas um espaço entre nascer e morrer. Você certamente já teve aquela vontade de saber que vai deixar alguma coisa para o mundo depois da sua morte, para que a sua vida tenha um significado e para que seja lembrado. Isso é o instinto de grandeza que só existe no bicho-homem, querendo que sua existência seja mais autêntica e dure para além de sua morte. É preciso entender que a angústia não é uma neurose ou uma obsessão. Ela é uma condição da existência humana. Por isso, ela é bem diferente do medo, do desespero ou de algumas ansiedades. O fato de ela ser vaga e indeterminada faz com que seja ainda mais angustiante. Não pode ser combatida e dela não se pode fugir. Os homens não podem ser desangustiados. O único remédio possível é aprender a viver com ela e saber que ela tem a propriedade para nos tornar humanos. Por isso, Kierkegaard não nos apresenta a angústia como algo negativo. É através dela que o homem adquire autonomia e liberdade. Ele quer apontar os caminhos para que o homem se assuma na vida e compreenda os valores do aqui e do agora, e vai mais além. Ele afirma que só é verdadeiramente um homem aquele que se assume como discípulo da angústia. E lembra que eu falei há pouco que ele foi uma espécie de visionário? Pois não é que lá na metade do século XIX, ele conseguiu acertar em cheio no dilema do homem moderno do século XXI. O homem do mundo atual, o nosso mundo, rodeado por todas as facilidades da tecnologia, tem sempre a opção de tomar o caminho mais fácil. Afinal, o mundo moderno proporciona isso pra gente. Vivemos na era da comodidade e perdemos a noção disso. Tem um exercício legal que eu costumo fazer em sala de aula. De vez em quando, eu peço aos meus alunos, adolescentes, que perguntem em casa aos mais idosos como era a vida cotidiana nos tempos antigos. Eles retornam maravilhados com os relatos e fazem perguntas do tipo: como era possível viver assim? Tem uma frase que eu gosto muito. Consta que o seu autor é o Sheikh Rashid, fundador de Dubai. Ela diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E nós que celebramos a era da tecnologia, das facilidades, estamos nos tornando homens fracos. Sentimos isso em nossos corações e nos encolhemos ante as adversidades. Quer um exemplo interessante? Você já deve ter visto algum adulto reclamando por aí dessa nova geração. A tal geração mimimi, que quer tudo na mão, não sabe lidar com a frustração e se exaspera em crises de ansiedade. Só que isso não é nenhum achismo. Existem pesquisas que mostram que os adolescentes de hoje sofrem mais de depressão e ansiedade, e isso não é culpa deles. Tempos fáceis
criam homens fracos. Nesse contexto, o homem moderno tem medo de viver sua angústia e possui diversos recursos para não enfrentar-se com ela. Ele prefere desaparecer na multidão homogênea do que assumir a responsabilidade da sua autonomia e da sua individualidade. Ele evita ser dono de sua liberdade porque não tem coragem de olhar de frente o desconhecido da angústia. E ao invés de se fortalecer, o homem moderno entra em desespero por não conseguir se livrar da angústia, ao contrário do que aconselha Kierkegaard. Aceita sua condição de finitude sem deixar de carregar em si o desejo do infinito. Somente assim a angústia teria um valor positivo e faria o homem dar um salto na direção da maturidade. Se assim fosse, a angústia seria libertadora e um fator de evolução. A nossa época é um convite a permanecer nesse estado de letargia, negando e fugindo da angústia existencial e se conformando com uma vida pequena e desprovida de sentido. Definitivamente, não existe uma vida sem angústia. Uma vida sem medos, ansiedades, inseguranças e desespero. Todos nós somos tomados por esses sentimentos. Eles nos definem como humanos e até fazem parte da nossa identidade. Todos temos de conviver com o medo da morte, da solidão, com as culpas, a expectativa de doenças, de não conseguir bater as metas de produtividade, de perder o controle, de ser excluído e o medo de não ser amado. Há pessoas que conseguem um bom nível de equilíbrio e segurança para lidar com essas pressões. Algumas têm apenas a habilidade de simular na frente dos outros que sabem lidar com essas questões, usam máscaras. E há outras que não suportam e não superam, perdem a estabilidade necessária para o trato social e vivenciam a angústia como um tormento. Claro que é possível uma vida feliz e até tranquila ao lado da angústia. Aprender a conviver com ela pode ressignificar sua vida para uma existência mais autêntica. Afinal, não existe uma vida sem angústia. Em todo caso, enfrentar os medos ao invés de fugir deles já era um conselho dado pelos antigos desde os idos tempos. Eu lembrei agora de uma música do saudoso Adoniran Barbosa, que fazia a gente sentir como a tristeza, leia-se a angústia, é uma velha companheira. Dá licença de eu cantar um trechinho. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Enfim, era isso e a gente fica por aqui. Tomara que esse papo ajude você a pensar de um jeito um pouco diferente sobre as suas tristezas, seus medos e sua angústia daqui pra frente. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Ney Nordin, e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço www.neynordin.com.br. Não esquece, quem conhece a história e a filosofia entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!